Tudo bem, e você, Deise? Também, graças a Deus, tudo certinho. Então, eu vou fazer aqui as apresentações para todo o pessoal que está aí. Você está me ouvindo bem, Deise? Sim, sim, tá ótimo. Tá. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Gal, trabalho na loja Brinner de Pirassununga. E estou diante aqui, entre aspas, da nossa convidada, com imenso prazer, né, tê-la aqui Obrigada. conosco, essa noite aí e dia aqui. É, a E gente está tenho com 4 horas de diferença. verdade, e temos certeza que iremos hoje só agregar, só aprender e aplicar a nossa vida com a Deise, né, que é uma coach, que é uma especialista aí, ó, até tenho aqui algumas informações. Vamos lá aqui. Olha aqui, tem umas coisas interessantes que eu estou lendo aqui novamente, ó. Ah, que Informações relevantes para administrar bem, sem perder o equilíbrio, o papel de mãe, esposa, empresária, com a coach Deise Pavão, que é especialista no assunto. Portanto, mais uma vez, seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu, viu, Deise? obrigada, Gal, Obrigada a obrigadíssima. você pela participação. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa correria, né, que as mães acabam tendo, né, em mãe, esposa, empreendedora, né? Ou às vezes a pessoa nem é empreendedora, né? Ela trabalha numa empresa, né? Mas ela tem que dividir o tempo dela com os filhos, com a família e com o trabalho dela, né? E às vezes acaba meio que se perdendo nisso. E principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Essa loucura toda. E aí as pessoas me perguntam, né? Como é que você, uma mulher solteira, né? Porque eu não sou casada, eu não tenho filhos, né? Como é que Uhum. você lida com tudo isso, sabe? Não vivenciando tudo isso. Mas eu desde pequena, né? Eu sei, eu com 12 anos eu já era babá. Então, assim, eu Nossa! sempre tive esse lado maternal. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito família. O meu valor maior é família. Então, Ai, eu assim, não. eu prezo muito a família. Então, eu desenvolvi esse lado. Então, eu sempre gostei de criança, me dou muito bem com as crianças. Então, e quando a gente é pequena, né, a família é grande, a gente acaba cuidando dos primos, dos sobrinhos, né? Então, eu Uhum. desenvolvi esse lado. E quando eu cheguei aqui em Londres, eu também fui ser babá. E assim, porque eu Olha. sempre gostei muito de criança. Eu tenho uma afinidade muito grande com crianças. Então, acabei desenvolvendo isso e acabei colocando isso dentro do meu projeto de trabalho com desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei assim, cara, a hora é agora, né? Que a pandemia tá todo mundo enlouquecendo com as crianças dentro de casa. E como eu Verdade. sou coach de produtividade, a gente está lançando, né, esse projeto de estar trabalhando com essas mães que estão aí encalacradas com as crianças dentro de casa. Verdade, verdade. E a primeira coisa que eu quero dizer para essas mães é que elas não são mulheres maravilhas, né? Elas são, sim, mulheres maravilhosas, né? Mas a Mulher Maravilha em si, ela só existe em desenho animado, né? Então, assim, se descabelar de vez em quando que a rotina não está muito legal, tá tudo bem, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência que a gente não é, né, a Mulher Maravilha. Somos mulheres maravilhosas e damos o melhor de si para cuidar da família, do trabalho, das crianças, né, do marido. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência, primeiro, de que a gente não precisa dar conta de tudo. Porque as tarefas, elas nunca vão acabar, Gal. Sempre Uhum. vai ficar alguma coisa para trás. Ou, se você fizer tudo o que você tinha que fazer, você vai acabar encontrando alguma coisa para você fazer depois, porque as tarefas nunca irão acabar. Isso é uma verdade absoluta da produtividade. Então, as mães, elas têm que ter plena consciência de que se não deu conta de tudo, tá tudo bem, né? Vamos readaptar o dia seguinte. E como que a gente faz isso? A gente tem o hábito de confiar demais na nossa memória, né? E aí a gente acaba não colocando os bilhetinhos na porta, não acaba anotando, não acaba usando uma agenda, que
é a sua melhor amiga. Ou pelo menos deveria ser, né? Então, a agenda, ela organiza toda a tua vida. Então, a agenda, você vai colocar lá as suas atividades e também é interessante você colocar a atividade das crianças, né? Então, ter a sua agenda e uma agenda das crianças, para você conciliar, alinhar a tua agenda com a agenda das crianças. Então, você define quais vão ser, né, as 5 prioridades do seu dia. Então, dentro dessas 5 prioridades, se você cumprir 2, tá ótimo. Você coloca para o dia seguinte, mas as 3 que sobraram, você já coloca para o dia seguinte. E dessa maneira, você vai, aos poucos, se organizando. E quando você cria essa rotina, você vai ver que você vai colocar essas prioridades e você vai aquela que você não cumpriu, que você jogou para o dia seguinte, você vai perceber que você vai dando conta do serviço. E aí vai chegar uma hora que você vai estar cumprindo as suas 5 prioridades e colocando muito mais. Então, tudo é questão de hábito e tudo é questão de você colocar em prática, né, aquilo que você está aprendendo. Então, a gente tem que ter um tempo como se fosse um banco de dinheiro, né? Então, a nossa energia, quando a gente levanta, a gente está muito mais disposta. Então, a gente está com 100% da energia, a gente está com 100% com um banco de dados cheio. Então, conforme a gente vai durante o dia, trabalhando e colocando as coisas em ordem, resolvendo as coisas, a gente vai gastando as nossas decisões. Então, conforme a gente vai gastando as nossas decisões, chega uma hora que o banco de dados está vazio, né? À noite. Por isso que, normalmente, à noite, a gente está muito mais cansada. E existem estudos que as traições acontecem à noite justamente por causa disso. Porque a probabilidade de você tomar uma decisão ruim é muito maior, porque você já está estressado, cansado, então você já não consegue ter 100% das suas decisões 100% assertivas. Então, é importante, quando você vai fazer a sua agenda do dia seguinte, você já faz à noite, porque como você já está cansado, você não vai gastar tanta energia decidindo quais vão ser as tarefas que você vai fazer. Então, planejar o dia seguinte na noite anterior. Então, quais vão ser as suas tarefas para o dia seguinte? Quais são as suas prioridades? O que você precisa resolver no dia seguinte? Então, eu trabalho com agenda diariamente, eu não trabalho com agenda semanal ou mensal. Claro que, conforme vai surgindo, né, os compromissos, a gente vai anotando na agenda semanal, na mensal, anual. Mas, normalmente, eu trabalho com as atividades diariamente. Então, no final do dia, onde você já está cansada, você vai planejar o seu dia seguinte. Então, o que eu preciso fazer amanhã? O que eu fizer amanhã vai eliminar uma atividade minha, ou uma preocupação, ou uma solução de algum problema, ou algo para realizar na minha vida. Então, sempre na noite anterior, você planeja o seu dia seguinte, com 5 prioridades. Lembrando que, dentro dessas 5, se você não cumprir, a gente precisa ter sempre a contagem como não em escassez, não pensar naquilo que eu não cumpri, e sim pensar naquilo que eu cumpri. Então, se eu cumprir 2, cara, eu consegui cumprir aquilo que eu estava precisando fazer e não fazia. Então, comemorar. E não ficar pensando, nossa, eu podia ter feito mais. Não ficar se cobrando tanto, né? A gente tem mania de ficar se chapuletando, né? Chicoteando aí. Não, a gente tem que saber comemorar as poucas coisas que a gente faz. E isso vai te dando energia, isso vai te dando motivação e satisfação para você ir cumprindo mais as tarefas. Então, tem um dia para planejar toda essa sua rotina diária. E aí é preciso incluir na sua agenda um minutinho para você, né? A gente precisa saber que se a mãe não está bem, ela não consegue cuidar dos filhos, né? Porque assim, a gente acha que a mãe não pode ficar doente, né? Não é assim. Tem uma pergunta aqui, reforço positivo. Muito importante, que legal. Então, é assim, lembrando que a mãe, ela é
a pessoa mais importante na vida dela, né? E você é a pessoa mais importante da tua vida. Então, se você não está bem, você não consegue cuidar do outro. Então, eu tenho que estar bem, por isso que é a lei lá do avião, né? Da máscara do avião. Primeiro você põe a máscara em você, para depois você colocar na criança. Por quê? Porque no desespero, a gente não consegue ajudar os outros, né? É verdade. Uma pessoa que está se afogando, a outra vai ajudar, ela tem que pegar a pessoa pelas costas, né? Por trás. Porque se ela for de frente, a pessoa no desespero, ela acaba afogando a outra também. Então, lembrando que a mãe, né, a esposa, a empreendedora, a mulher, ela tem que estar bem com ela mesma, né? Saber que ela é a pessoa mais importante da vida dela, né? Então, como que ela vai ter um tempinho para ela? Então, dentro desse planejamento, ela precisa ter uma hora para ela. Ah, mas eu não dou conta nem do que já está normal, como é que eu vou colocar mais uma hora aí para cuidar de mim? Aí é você que vai definir. Se você não tirar um tempo hoje para cuidar da sua saúde, você vai ter que tirar um tempo mais tarde para cuidar da sua doença. Ai, Deus. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Não dá para brincar, né? A gente está aí enfrentando uma pandemia, né? A gente está enfrentando aí a quarentena. Não dá para brincar. A gente tem que se cuidar. E aí, coloca na tua agenda uma hora para cuidar de você. Fazer coisas que você gosta, que te dá satisfação. Se você gosta de ler, vai ler. Se você gosta de estudar, vai estudar. Se você gosta de dançar, de fazer academia. Se você não gosta de fazer nada, vai caminhar. Sabe? Não faz nada. Vai dar uma volta no quarteirão. Vai fazer uma caminhada, uma corrida. Mas faça algo que te dê satisfação. Não fica na internet, não fica na televisão, não fica fazendo coisas que não vai te agregar em nada. Então, tenha um tempo para você, para que te dê satisfação, para que te dê ânimo, né? E é comprovado cientificamente que aquilo que você faz na primeira hora do seu dia te dá energia para você continuar o resto do dia. Então, se você, durante o dia, não tem tempo para nada, comece a acordar uma hora mais cedo. Né? Então, se o seu dia começa às 7 horas, você precisa levantar às 7. Para estar no serviço às 8, começa a acordar às 6. Você vai ter uma hora para fazer o que você quiser. Um exercício físico, um preparatório de atividades que você queira para você, fazer a sua unha, fazer o seu cabelo. É uma hora que você vai ter para cuidar de você. Né? Então, assim, pense na urgência e na importância que é ter um cuidado com você. E aí, quando tem uma coisa que atrapalha muito as mães aí também, é a hora do almoço. A comida em si, né? Tipo assim, eu tenho abobrinha, o que eu vou fazer com a abobrinha? Aí você vai pensar, aí você gasta muito tempo pensando o que você vai fazer com a abobrinha que você tem na geladeira. Então, o ideal seria você ter um cardápio já com algumas receitas, né? Que aí você já vai, não precisa ficar pensando tanto, planejando, porque você já tem a receita lá. É chegar, o que vai a abobrinha na receita? É essa, vai e faz. Então, assim, é otimizar o seu tempo. A Carla tá falando, ainda mais nessa pandemia que as crianças comem muito. Não só as crianças, não, a gente também. Tá todo mundo em casa comendo pra caramba. Então, assim, é legal você ter um cardápio pronto, né? Tipo, o que você vai... Por quê? Primeiro que você vai ter uma saúde uma alimentação mais saudável, né? Planejando, você tendo o cardápio certinho de planejamento, você vai ter uma alimentação muito mais saudável. Você vai ter... deixar as frutas picadas na geladeira, muito mais fácil comer. Esses dias mesmo eu estava comentando com a minha mãe. Picar igual você pica para criança mesmo. Deixa ela fácil acesso para você. A gente tem que ter o hábito de deixar aquilo que está muito fácil, o doce, o chocolate, que é só pegar e abrir, está muito fácil. Tem que deixar isso ficar difícil e facilitar as coisas que
entre aspas, é mais difícil. Descascar uma laranja, cortar uma maçã. Então, já deixa cortadinha a fruta separadinha, que a hora que você for lá pegar o chocolate está lá em cima, na última prateleira. Vai te dar mais trabalho do que se você pegar a maçã que já está cortadinha na geladeira. Uhum. A gente tem que facilitar e enganar o nosso cérebro. Entendi. E aí, o que é interessante, na hora do jantar, na hora do almoço nem tanto, né? Mas na hora do jantar, é importante a gente colocar esse ambiente familiar. Então, você escutar como foi o dia do marido, como foi o dia da criança, o que pretende fazer no dia seguinte, planejar o final de semana, aproveitar esse momento de alimentação para ser um ambiente gostoso, ter um ambiente em família, fazer um agradecimento, agradecer a Deus pela união na família, no quarto, no computador. A gente precisa criar momentos, a gente precisa ter essa importância em família. Então, a gente precisa colocar as coisas em ordem como planejamento, né? Como a gente faz tudo isso? Tendo uma agenda, organizando e equilibrando o seu dia a dia. Entendi. E aí, a gente tem que ter consciência, né, que a mulher, ela não é dona de tudo. Ela não é a dona da casa. Ela é casada, ela tem as responsabilidades dela e o marido tem as responsabilidades dele, né? Então, a gente precisa aprender a delegar as tarefas. Então, não é só a mulher que sabe limpar a casa, não é só a mulher que sabe lavar louça, só eu sei cozinhar. Não, cada um faz. Hoje eu faço uma coisa, você faz outra. Hoje eu lavo o banheiro, amanhã é você. Então, saber dividir as tarefas e colocar as crianças para ajudar. Tem coisas que a minha avó sempre disse que serviço de criança é pouco, mas quem nega é louco, né? Então, é pouco, mas já ajuda. E outra, você coloca a importância da criança na família. Ela se sente útil. Sabe aquela coisa que o idoso tem de que ele não é mais útil? É exatamente, a criança também. Por isso que ela fica ali gritando, chamando atenção. Exato. Né? Por quê? Porque ela quer atenção. Então, traz ela para as atividades dentro de casa. Traz ela para... Tudo bem, ela não vai limpar como você, né? Não dá para comparar. Mas um pó ela já pode tirar. Verdade, verdade. Né? Você já pode colocar ela para tirar o pó. Você já pode colocar ela para guardar a louça. Então, assim, são atividades que as crianças podem estar fazendo. Varrer a casa. Talvez ela não vai fazer como... Mas aos poucos ela vai aprendendo. Então, e aquele que não sabe fazer, ele também não sabe mandar. Então, quanto mais cedo você ensinar as crianças a fazer serviço de casa, ela vai se virar melhor quando ela for morar sozinha, ela vai se virar melhor quando ela vai amadurecer mais, né? Então, verdade, eu tive que colocar tarefa para todos, pois todos ajudam a bagunçar. Exatamente. Então, assim, às vezes são crianças de 2 aninhos, né, que não sabe fazer nada, mas ele já sabe guardar o brinquedo dele. Aqui, a Érica falou, aqui o Juju participa de tudo. Já guardando o brinquedo dele já é uma grande ajuda, né? E dividir as tarefas com o marido, né? Lembrando sempre que a mulher tem as responsabilidades dela e o marido também. E os dois moram na mesma casa. Como a Carla disse aí, todo mundo bagunça, não bagunça? Então, o marido também pode estar ajudando. Então, delegue essas tarefas para que você também não se sinta sobrecarregada. Né? Divide aí as tarefas. E para quem trabalha em computador, né, para as empreendedoras aí, para quem está ali 8 horas em frente ao computador, a gente tem que lembrar que aquilo que a gente está focado, 4, 5 horas que você não sai dali, chega uma hora que o cérebro não pensa mais, ele já vai no automático. Então, a gente precisa dar umas pausas nisso, né? De 4 a 5 horas, você precisa ter uma interrupção. Dar uma respirada, vai arejar a cabeça. Porque eu conheço gente que não toma nem água, Gal. Fica ali focada no serviço e não para nem para tomar água. Então, assim,
Tem gente que realmente precisa colocar um alarme no celular para lembrar de beber água. Então, assim, as pessoas chegam no extremo no trabalho. E o trabalho, ele precisa ser gostoso, né? O trabalho, Prazeroso, né? ele dignifica o homem. Então, ele precisa ser prazeroso. Então, assim, se você ficar só focada no trabalho, aí você vai esquecer da família, você vai esquecer do filho. E por isso que você não dá conta de tudo. Então, as coisas na nossa vida têm que ser prazerosas. E eu acredito muito que a gente nasceu, que a gente está nessa vida para ser feliz. Para servir uns aos outros. Então, vamos ser felizes, né? Vamos fazer da vida ficar leve. Não esse peso, não essa coisa de que não dá tempo para fazer nada, eu não consigo cuidar de mim. E se você não parar um minutinho para fazer uma atividade física, que a gente está careca de saber que 10 minutos por dia, se você fizer um alongamento, como que chama? Um yoga que você faz, uma coisa que você faz para você, para a mente e para o corpo, se você não cuidar, gente, vai envelhecer com 40 anos. Não tem como, né? O corpo, aquilo que a gente não faz, o corpo responde. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essas pausas durante o dia para ter essa descansada, ter uma hora para você, cuidar de você. E assim, a cada 90 minutos, mais ou menos, existe uma técnica que chama Pomodoro. Então, a cada 90 minutos, é interessante você parar de 5 a 10 minutos para dar essa esparecida para o cérebro voltar a respirar, né? Porque você a pessoa está tão ali focada que chega uma hora que não consegue mais. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas sabe quando você está ali e não consegue resolver um problema? Tipo uma planilha, né? Você está... Um segundo que você vira os olhos e volta, você pronto. já de uma outra maneira. Já consegue, né? Deise, nossa. Respirou, né? Oxidou o cérebro, né? Oxidou, isso. Obrigada, Gal. Oxidou o cérebro. Deise, nossa introdução riquíssima em detalhes, enfim, olha quanta informação. Muito obrigada. Aí tem uma série de perguntas aqui que foram elaboradas e vamos aproveitar aí desse seu conhecimento tão dinâmico, né? Para agregar, né? Agregar a nossa vida, o nosso planejamento, enfim. Se você quiser e me permitir, eu posso dar início à primeira pergunta? Claro. Vamos lá, o pessoal tá curioso aqui para usufruir do seu conhecimento. Então vamos lá. Qual o melhor tipo de agenda usar? Então, o melhor tipo de agenda é aquela que está sempre com você. Você pode usar, se você gosta de escrever, né? Gosta de uma agenda ali no papel, essa é a melhor agenda para você, desde que ela esteja com você todo o tempo, né? Todo dia, toda hora ali, para a hora que surgir um compromisso, você está com a agenda. Certo. Ultimamente, eu gosto muito da agenda de papel. Eu tenho a de papel, mas eu estou transmutando para agenda digital. Porque o celular está com a gente o tempo inteiro, é muito mais fácil, né? O tempo todo. Então, eu uso o Google Agenda. Então, é aquilo que vai facilitar a vida da pessoa, né? Pode ser digital, pode ser ali a de papel. A de papel ela é interessante, porque enquanto a gente escreve, a gente usa a criatividade, né? O lado esquerdo do cérebro. Então, pode ser aquela que for melhor para você. Então, assim, só precisa fazer sentido para a pessoa, né? Então, tanto faz uma ou outra, desde que você coloque em prática. Entendi. Posso passar para a segunda? Você vai me orientando aqui, por favor, para não cortá-la. Tá. Então, como fazer o planejamento da semana? Então, como eu falei, o ideal seria no final da noite, no final da tarde, a sua última atividade da noite, fazer a sua agenda do dia seguinte. E a da semana, você tira um dia na semana, o ideal seria no domingo à noite, né? Onde vai iniciar o primeiro dia da semana, é o domingo. Então, o domingo à noite, você inicia a sua agenda semanal.
Então, aquilo que você precisa fazer durante a semana. Mas toda noite, você vai lá e faz a agenda do dia seguinte. E aí, nessa agenda que você vai fazer para o dia seguinte, toda noite, você vai ver se funcionou, se você cumpriu, né? Você vai ver os prós e contras. O que eu aprendi no dia de hoje, né? O que foi o meu dia hoje foi produtivo. O meu dia hoje não rendeu, não consegui cumprir todas as tarefas. Dentro desses tem aquilo que você aprendeu durante a semana e melhora a sua agenda para a semana que vem. E é assim certo. que a gente vai se tornando produtivo. Produtivo, né? Porque a produção é aquilo que você faz, né? Você produzir é aquilo que você faz sentido para você, né? Cada um tem uma atividade diferente no dia a dia, né? Então tem que ser aquilo que faz sentido para você. Mas cada noite você vai pegar a sua agenda e vai analisar com que eu aprendi no dia de hoje, né? Eu cumpri a agenda, porque às vezes a gente fica tempo demais numa atividade que você poderia diminuir esse tempo. Então, assim, por que eu gastei tanto tempo nessa atividade? Né? Qual foi a minha distração? Então, o processo durante a semana, você revendo a sua semana anterior que passou, para a semana que vem, você já vai melhorando esse fato. Então, o ideal seria todo domingo, final de noite, planejar a agenda da semana. Mas todo dia, na última atividade sua noturna, fazer a agenda do dia seguinte. Respondi? Ficou claro? Oh, perfeito! Agora vamos à terceira aqui. Deise, quantas receitas, mais ou menos, ter no cardápio de refeições? Isso também vai, né, de família para família aí. Mas o ideal seria pelo menos umas 30 refeições, né? Tipo, para que você possa ter uma de manhã e uma à tarde, para não repetir, né? Então, 30 refeições, escolha lá, você vai tirar um dia da semana para fazer esse cardápio, né? Um dia aí, um sábado à noite, um domingo à noite, que você está mais tranquilinha. Sempre sim, você vai ter que colocar isso como prioridade na tua agenda. Então, hoje eu vou fazer o meu cardápio do mês, né? Então, aí você vai escolher lá 30 receitas, mais ou menos, que durante o dia, durante o mês, você vai ver o que você tem na geladeira, a receita que vai tal coisa, e pronto, você não precisa ficar pensando, decidindo o que você vai fazer. Entendi. Mas as receitas saudáveis, que você tem tanto, a gente fala tanto, né, que a gente precisa ter uma alimentação saudável. Então, procura fazer o seu cardápio com uma alimentação saudável, alimentações mais leves à noite. Depois você vai perceber que dentro dessas 30 receitas, 30 tipos de receitas, você vai começar a perceber que mais para frente você já vai separar o que a receita do café da manhã, a receita do almoço, a receita do jantar. Então, você mesmo vai adaptando o seu cardápio. Entendi. Posso ir para a próxima? Pode sim. Então vamos lá. Um tema que você gosta muito, que relatou aí inicialmente, é como organizar a agenda das crianças. Joia! Então, é interessante isso, né? Porque hoje em dia as crianças elas também têm aula de natação, não agora na pandemia, porque está todo mundo parado. Mas assim, a criança ela também tem as atividades dela, né? E como a gente está em pandemia, ninguém pode sair de casa, a criança ela precisa continuar com essa rotina dela. Então hoje ela não sai mais para ir para a aula de natação, mas ela precisa ter algo naquele horário. Então agendar o dia dela. Então ela vai ter um horário para estudar, ela vai ter um horário para brincar, ela vai ter um horário para ler, talvez, né? É o que adapta a vida da criança com a mãe, né? Para que a mãe possa trabalhar dentro de casa. Porque como ela não pode sair nesse momento, ela precisa trabalhar dentro de casa. Então ela precisa deixar muito bem claro para as crianças, entrar um acordo com as crianças e com o marido dentro de casa, que esse horário é horário de trabalho. Então que esse horário
A gente não pode estar aí batendo na porta do escritório da mãe, chamando ela. Então, a criança ela precisa ter uma atividade. Então, da mesma maneira que você vai montar a sua agenda, você vai montar a agenda da criança. Então, a criança também vai ter um horário para acordar, um horário para tomar café, um horário para brincar, um horário para desenhar, um horário para ir no parque, caminhar, andar de bicicleta. Então, a criança, para leitura, né? Então, ela tem que ter toda uma atividade. E se vocês pesquisarem no YouTube, tem várias atividades para criança, tem várias atividades físicas que faz junto com a família, com a mãe, com a criança. Então, assim, tem muita coisa boa para fazer, mas a gente precisa ter o hábito de fazer o planejamento. Então, assim, precisa colocar a agenda da criança com a da mãe em alinhamento. Adequar ambas, né? Aí, Deise, a quarta pergunta aqui, aliás, a quinta. Se fizer pausas durante o trabalho, não vai atrasar o serviço? Essa é bem interessante. Pois é. Então, tem muita gente que acredita que se a gente tem uma agenda, a gente acaba virando escravo da agenda. E, na verdade, não. Quanto mais planejamento você tem, mais produtivo você é. Então, quando você está num trabalho, né, focado ali e faz essas pausas, quando você retorna, você volta muito mais produtivo. Por quê? Porque você vai voltar muito mais focado. Você já desestressou. O seu cérebro já oxigenou o cérebro. Então, quando você volta ao trabalho, você volta já renovado. Então, essas pausas de 5, 10 minutinhos que você faz, que são necessárias fazer, quando você volta já 100% naquele trabalho, porque o seu pensamento já não está mais dispersando tanto, você fica muito mais focado. Interessantíssimo. Agora a próxima aqui. Muito interessante, Gal. A gente, olha, com essas lives, a gente tem aulas aqui que eu vou levar para o resto da vida. A gente leva mesmo. A sexta aqui é para quem acredita que não tem tempo para planejamento, fazer agenda? Isso, sim. Porque sem o planejamento, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí fica só no Zeca Pagodinho, né? E o Zeca Pagodinho é muito gostoso, mas quando para ouvir, não é para você ouvir, para você dançar, mas não para você levar para a tua vida, né? Então precisa ter um planejamento, como eu falei lá no começo da live. Se você não parar um minutinho para cuidar da sua saúde, para planejar a sua semana, para planejar a vida familiar, vai ter uma hora que o corpo vai falar assim, espera aí, agora você vai ter que parar. E aí você vai ser obrigada a parar, porque chega uma hora que o corpo grita. Quando a gente não fala, o corpo responde. Então, não adianta, chega uma hora que o corpo vai pedir ajuda. Pare um pouquinho, levanta uma hora mais cedo, nem que seja 4 horas da manhã, como fala O Milagre da Manhã, existe um livro que chama O Milagre da Manhã. E aí, essas pessoas transformaram a vida delas levantando 1 hora mais cedo. Por quê? Porque faz planejamento. Sem planejamento, fica tudo muito a Deus dará. E aí é onde a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer uma atividade física, porque tudo que você começa a fazer, outras coisas começam a aparecer. E quando a gente não tem uma agenda, a gente vira a agenda do outro. Então, você vai estar sempre parando o que você está fazendo para estar socorrendo o incêndio do outro. Então, bora apagar esse monte de incêndio aí e planejar a vida. Tem uma pergunta aqui que estão falando que se encaixa diante do que você está falando. Como lidar com a frustração de não conseguir o planejamento da agenda? Então, exatamente o que eu falei também no começo, né? Quando a gente faz uma agenda e a gente não consegue cumprir, a gente precisa sempre olhar para o lado que foi cumprido, aquilo que eu fiz. Se eu olhar para aquilo que eu não fiz, isso vai me gerando frustração. Frustração, Então, eu tenho sempre que olhar para as coisas que eu fiz.
Tipo assim, nossa, consegui, fiz a agenda. Cara, fiz aquela prioridade que estava ali há tempo. Olha, consegui comemorar que você conseguiu. Porque isso te dá satisfação. Eu ensino nos meus cursos, né, da gente ticar essa atividade, né? Ou então colocar um sorrisinho assim nessa atividade. Uma carinha de sorriso que você conseguiu. Porque aquilo vai gerar a satisfação de você ter feito a sua tarefa. E aí você comemorar. Agora, se você ficar olhando para o que você não fez, isso vai gerar muita frustração em tempo. Só você eu que não tenho. Ah, não. Porque todo mundo tem 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa prestar atenção no que você está fazendo nas suas 24 horas por dia. Como tá aproveitando isso aí, né, Deise? Meu pai, hoje eu conversando com a minha mãe, ainda brinquei, né? Falei assim, meu pai falava que quem dorme muito vive pouco. Quantas horas você está dormindo por dia? O sono, ele é reparador. Mas a gente precisa ter em mente que a gente precisa cuidar do nosso sono, né? Quantas horas você precisa dormir para repor as suas energias? Tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de 6. Então, assim, chega uma hora que você... Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, criar uma rotina noturna a hora que você... Caiu? Não. Tô aqui. Não, voltou. Colocar uma rotina... É que ia cair a bateria. Colocar uma rotina para você noturna, né? Se preparar para ir para a cama. Saber que desligar o cérebro, né? Então, assim, quando você vai para a cama, não leva o seu celular. Vai para a cama, se prepare, né? A hora que você deitar na cama, faça um agradecimento pelo dia que você teve, né? Agradece as coisas boas que aconteceram. Agradece as coisas ruins que aconteceram, porque isso também traz aprendizado, né? Então, ali você já começa a relaxar a sua mente, né? Fazendo o agradecimento ali, relaxando, se preparando para dormir. E não ficar pensando em tudo que você vai fazer amanhã, porque o seu planejamento você já fez, né? A sua agenda. Então, quando você vai para a cama, você vai preparando para descansar mesmo, para ter uma boa noite de sono e ter um reparador, né? Para poder o dia seguinte começar bem. Então, evitando tomar decisões logo no início do dia. Aquilo que a roupa que você vai decidir, já decide na noite anterior. Mantenha o seu banco. Lembra sempre, né, que o nosso cérebro é um banco de dados. Lembra sempre que as decisões, conforme elas vão sendo gastas, a probabilidade de você tomar uma decisão errônea no final da tarde é muito maior. Então, quanto menos decisões você tomar durante o dia, melhor, facilita. Então, evita essas decisões, porque tudo é decisões, né? Então, se você puder evitar decisões mais bobinhas, como escolher a roupa, se você vai de trem, se você vai de ônibus, do que você vai. Se você puder evitar essas decisões logo pela manhã, porque como o seu banco de dados está cheio, então você vai evitar usar as decisões, porque essa decisão já está tomada. Então, se você vai para a academia amanhã cedo ou não, você já decidiu na noite anterior. Então, quando você acordar, não existe a possibilidade de você ficar na cama, porque você já tomou essa decisão. Então, não deixa aquela vozinha ficar te falando, ah, não, não vai não, ih, tá frio, ai, não levanta não. Não, é a nossa vida, somos nós. Perfeito. Né? Eu tenho que ser a protagonista da minha vida. Se eu não responsabilizar pelas minhas atitudes, eu vou responsabilizar quem? Deus, porque tá São Pedro, porque tá chovendo? Não dá. Porque tá frio? Porque tá frio. Assim, a gente tem que ter, e cada um tem a vida que merece. Né? Então, assim, não dá. Nossa. Cada atitude, né? Cada decisão que você toma tem uma consequência. Né? Cada escolha, tudo na vida são escolhas. Então, cada escolha que você faz, ela vai te dar um resultado. Então, a vida que você tem hoje é resultado das suas escolhas. Então, façam boas escolhas. Viva bem em família. Viva bem no seu trabalho, né? Deixa o seu trabalho gostoso de fazer.
Talvez você não está no trabalho que você sonhou, mas se você tornar esse trabalho agradável, daqui a pouco você está no trabalho que você sonhou. Porque as coisas vão Exatamente. acontecendo quando você está bem. Agora, se você ficar reclamando que você não está nesse trabalho que você não gosta, que ali você não tem oportunidade, então faça alguma coisa para mudar. Começa a agradecer a vida que você tem para que você tenha aquilo que você quer. Perfeito. Deise, tem uma última pergunta agora, se você me permite. Como Claro. medir meu rendimento? Os parâmetros são pessoais? Sim, porque cada um tem, né, o seu tipo, o seu ritmo. Então, como é que você vai fazer essa medição? Através daquilo que faz sentido para você. Então, quando a gente começa a medir essas coisas, a gente tem sempre que olhar com aquilo que eu fiz, né? Olhar sempre para a minha vitória e não para a minha escassez, não para aquilo que Nossa. ficou para trás. Então, a Érica está falando aqui, ó, começou a acordar às 4h40 da manhã, tem feito muita diferença. Então, assim, existem estudos, é comprovado mesmo que quem acorda cedo, o dia rende mais, a verdade é essa, gente. Eu sei Travou. que você acorda cedo. Então, comece a fazer essa experiência, né? Assim, existe uma coisa que às vezes a gente está falando aqui, mas as pessoas podem estar falando assim, a gente bloqueia a informação. E aí você não aprende nada, porque quando você bloqueia o cérebro, você não capta mais a informação. Então a pessoa vai falar e você não vai mais escutar. Então aquilo não vai mais fazer sentido para você. E aí você não muda, e aí você não faz a transformação na tua vida, e aí as coisas não acontecem porque você não coloca em prática. Então façam a experiência, comece a colocar em prática as coisas que vocês estão escutando aqui na live e depois vem contar pra gente como que foi. Nossa, muito bacana tudo isso. Eu tô aqui, ó. Você viu que hoje eu tô até assim, ó. A gente pensa muito parecido em muitos aspectos, muito legal. Que bom! Ó, ó, vou usar uma gíria aqui. Caraca, olha. A gente tem que ter tempo, Gal, para cuidar da gente. A gente tem que ter tempo para ser feliz. A gente está nessa vida para ser Oh, feliz. A vida precisa ser mais leve. Então, assim, com leveza, claro que né? Como eu sempre digo. claro que tem dia que a gente não vai estar bem, né? Claro que vai ter dia que a gente vai estar com a macaca, que tem dia que a gente acorda com a macaca, tá tudo bem. Aliás, somos mulheres. E mulheres têm hormônios diferentes de homens. Então, a gente tem que entender isso também, né? Que o nosso Também, né? hormônio está Também. ali trabalhando e por isso tem hora que a gente não está bem. Então, o organismo está ali. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com a gente. Ter esse Entendi. cuidado para respeitar a mulher, o corpo da mulher. A gente tem que cuidar da saúde física e mental. Não dá para arrumar a casa, né? Lavar toda a casa por fora e deixá-la bagunçada por dentro. Não tem Por como. dentro. Então, assim, Não. tem que estar cuidando das duas coisas. Não tem como separar corpo, mente e espírito. Não tem. Somos um corpo sistemático. Então, não tem como, Sistemático. né? Então, a gente precisa estar cuidando da mente, do corpo e do espiritual. Façam agradecimentos. Não tem Amém. como não viver bem uma pessoa que é grata. Aliás, já Amém. fala, quanto mais você agradece, mais você recebe. Né? Coisas boas acontecem. Sejam gratos na vida de vocês. Deise, aqui, né, estão meio que na sua visão, né? Eu não tenho. Então, o Sim, pessoal aqui do apoio, o Ah, pessoal do apoio está aqui me falando, Gal, agora vamos para o sorteio, o da Deise. fantástico. Eu só queria falar uma frase que eu achei muito interessante. À vontade, à vontade. Tem coisas que levam tempo, mas tem coisas que o tempo leva. Então, Opa, conheço né, essa eu frase. achei muito interessante essa frase. E eu costumo dizer que tempo é vida. Então, preste atenção no que você está fazendo com o seu tempo. Você está deixando levar
ou ele está levando você? Você. Perfeito. Lacrou, como diz no popular. Deise, ó, já fizeram até o sorteio aqui. O povo aqui. Sorteio! Ai, que joia! Aqui, eu fico assim, sabe, entusiasmada. Entusiasmada também. Então, aqui, ó, pessoal, ganhador de um atendimento personalizado com a coach Deise, Giovana_Magro. Aê! Parabéns! Parabéns, Eu até fiquei esperando para ver se você conhecia. Giovana, parabéns, né? Então, olha, você vai ganhar um tudo, como diz no popular. É um desafio de 7 dias que eu estou lançando. Começa semana que vem. Vai mudar a sua vida, Giovana, eu tenho certeza. Porque eu estou comprometida 120% nesse projeto. Ah, que tudo! Seja e agora, ó. Bem-vinda! Certamente. Parabéns, Giovana. E tem agora o segundo ganhador, que eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar. Aqui já está a mão. Ó, essa linda pulseira da Swarovski. Ela é regulável, então você pode adequá-la ou mais apertada ou mais larguinha. Ó, acho que dá para ver. Lindíssima, ó. Dá para ver. Maravilhosa. Cheia de cristais aqui da Swarovski. Então já temos também. Muita emoção. Ó, então, o ganhador de uma pulseira, vamos ver aqui. Vamos ver. Volta aqui. Ventique, é isso? Só um momentinho, vamos aqui apurar. Olha o suspense para pulseira agora. Van Felic. Van Felic. É o nome realmente. Parabéns! Parabéns! Nós vamos entrar em contato para retirar a pulseira. Deise, então, olha, foi muito prazeroso, muito obrigada. Espero que tenhamos outras oportunidades. Eu agradeço imensamente, de coração. Essas 3 lives aí foram de suma importância na minha vida pessoal. E a sua agregou muito, mas muito mesmo. Obrigada, Gal, obrigada. Obrigada a você, muito sucesso. Que Deus proteja aí os seus caminhos, né? E que você cada vez mais traga aqui essas informações tão relevantes para o nosso dia a dia. Obrigada pelo convite, para a Carla, para todos vocês da Briner aí. A gente tem, assim, a Briner como nossa empresa do coração. Verdade. A gente ama muito todos vocês, a gente sabe todo o cuidado, todo o carinho que tem com os funcionários e com todo o produto em si, né? Um produto de qualidade, a gente ama muito. E eu agradeço muito por estar participando, fazendo parte desse processo, desses presentes, né? Desse mês especial para as mães. Muito obrigada pelo convite, Carla. Muito obrigada a todos da Briner. Gratidão, gente. Obrigadão. Obrigada a todos que participaram com a gente aqui na live. Depois vocês muito obrigada. No direct lá, deixa as perguntas que eu continuo respondendo para vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Parabéns. Muito obrigada, pessoal. Beijão. Até a próxima.